A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou Bispa Ana Caroline, estou aqui nesta segunda-feira, em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, são os bispos primazes do nosso ministério, para levar até você a mensagem da graça de Deus. Nós começamos hoje a semana de forma positiva, de forma agradável diante de Deus, compartilhando a palavra do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Esta é uma boa forma de começarmos a semana, trazendo à nossa mente a palavra do Senhor, gerando no nosso coração uma boa expectativa em relação à nossa vida, em relação a mais uma semana de vida. E hoje à noite nós teremos um grande encontro no nosso ministério. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso, a respeito da oração. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, nós nos reunimos para orarmos, para clamarmos a Deus, para orarmos pela nossa semana, pelo nosso trabalho, pela família, pelas situações que precisam de uma intervenção divina. E você é nosso convidado. Venha começar a semana ativando a sua fé. Venha juntar-se a um grupo de pessoas que creem no poder da oração, que creem no impacto da oração, da fé nas vidas. Nós acreditamos de todo o nosso coração que quando há uma união da igreja, quando, primeiro, 2 ou mais se reúnem, ali o Senhor se faz presente. E quando há esta unidade da fé, qualquer coisa pode acontecer. O sobrenatural de Deus acontece. A Bíblia Sagrada nos mostra um exemplo, e uma das histórias bíblicas que me deixa mais impactada, porque eu me coloco ali na posição de Pedro, do apóstolo Pedro, imagino, como deve ter sido essa experiência. Quando Pedro foi lançado no cárcere pelo rei Herodes, e nós podemos confirmar esta palavra em Atos, no capítulo 12, diz que o rei Herodes lançou Pedro no cárcere, mas havia algo acontecendo enquanto Pedro estava na prisão. E é isso que nós fazemos todas as segundas-feiras. Havia oração por parte dos irmãos que amavam Pedro, que queriam ver Pedro solto, não queriam que Pedro continuasse naquele cárcere, assim como nós, quando oramos pelos nossos irmãos, nós clamamos a Deus porque não é vontade nossa que nossos irmãos estejam presos, algemados a situações adversas, a situações difíceis. E diz aqui em Atos 12, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja que, humanamente, seria impossível que Pedro fosse liberto daquela situação. E eu sei que há muitas situações que, quando nós olhamos com os nossos olhos físicos, nós pensamos que não há solução. Não há como sair deste cárcere, não há como sair de uma situação de vício, não há como sair de uma crise familiar onde o marido já se foi e a mulher não quer mais saber, não há como sair de um diagnóstico médico de um câncer terminal. É verdade, humanamente pode ser que seja impossível sair de uma situação, assim como seria para Pedro, porque ele estava
entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. Mais outros soldados estavam guardando a porta da cela de Pedro. Mas quando Deus age, meus amados, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Quando Deus quer mover o sobrenatural dele, Ele move. E veja o que aconteceu. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E diz aqui no versículo 11: então Pedro, caindo em si, disse: uau, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E depois diz que Pedro foi até o lugar onde as pessoas estavam reunidas orando por ele. As pessoas até se assustaram. Estavam orando, mas lá no fundo ainda tinham uma dúvida. Será que Pedro vai sair? Será que não? Mas Deus quis agir ali. E Deus agiu porque havia uma oração em concordância. Os irmãos estavam em oração incessante. Imagina o que é isso? Uma igreja reunida orando sem parar por uma causa. Amados, hoje é o dia. Hoje é o dia da sua libertação, da libertação do cárcere, da libertação das cadeias, das algemas. Venha à casa do Senhor, venha como você estiver. O Senhor tem algo novo para a sua vida. O Senhor vai mostrar quem Ele é. Ele quer manifestar o sobrenatural. Mas Ele quer também que nós oremos, que nós ativemos a nossa confissão de fé, que nós coloquemos diante dEle aquilo que está no nosso coração, a nossa vontade, o desejo da nossa alma, aquilo que nós precisamos. Mas, bispa, por que Deus age assim? Eu não sei. Eu sei que Ele age e nós fazemos a nossa parte como filhos tementes e obedientes a Ele. Hoje, logo mais, às 7h30 na Rua Maricá, 320 Campinho. Acesse o nosso site também, www.igrejacristovive.com.br. Fique agora com a mensagem da graça de Deus e amanhã eu estarei de volta. Que a sua semana possa ser muito abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz. Seja dada a palavra com intrepidez. Abra sua Bíblia no livro de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 6 de Efésios 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Ousadia e intrepidez é o tema que o Espírito Santo falará ao nosso ministério. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, olha, meu Deus, Tu nos ensinaste a Te amar, através do altar da igreja, da palavra. Tu nos ensinaste a adorar ao Criador, a oferecer o nosso culto racional, a fazer de cada encontro da Tua igreja um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Pai. E neste momento, em torno de uma mesa espiritual, nós nos preparamos para sermos alimentados pela palavra. O corpo físico se alimenta pela boca, o espírito se alimenta pelo ouvido. Então,
o que o Espírito quiser dizer à igreja, usa os meus lábios, minhas cordas vocais, a minha vida, para servir, reproduzindo a imagem de Jesus e a glória do Senhor. Que privilégio, ó Deus, tu me dás, porque tu conheces o meu coração. Tu fizeste um coração divino para ser instrumento da tua glória. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu amado bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, Igreja de Jesus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo. Que oração tremenda Paulo faz de dentro de uma cadeia. Paulo estava preso por questões políticas e religiosas e manda esta carta à igreja de Éfeso e disse: orem por mim para que eu tenha coragem, para que eu aproveite cada oportunidade para anunciar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo queria continuar sendo um testemunho fiel, mesmo limitado à vida de uma prisão. Ele disse: eu sou embaixador em cadeias. Interessante quando você ouve um testemunho desses e depois pensa no que é o inferno astral de uma cadeia. Todos os dias passam aí notícias na rádio, na televisão, nos meios de comunicação, na mass media, e nós ficamos todos muito impressionados com o verdadeiro holocausto, o verdadeiro inferno que vivem vidas que são atiradas para dentro de jaulas como se não fossem seres humanos. Então Paulo disse: olha, orem por mim, porque eu quero ter essa intrepidez, eu quero ter essa ousadia, como me cumpre falar, anunciando o evangelho. E você sabe que eu quero esta manhã, da parte do Senhor Jesus Cristo, encorajar a igreja exatamente para que a igreja receba de Deus a coragem, a ousadia de falar, como embaixadores de Cristo que somos, de falar de Jesus. Você sabe, nós não podemos, desculpa a expressão acadêmica, nós não podemos ser como camaleão. Eu estou na igreja, eu tenho uma posição, mas quando estou no trabalho eu tenho outra, quando eu estou com os amigos eu tenho outra. Não. Nós, individualmente, cada um de nós, tem este mesmo chamado e nos cumpre, como Paulo, nos cumpre fazê-lo. Anunciar, falar, dar testemunho. Eu gosto muito, sempre que Deus me dá a oportunidade, sempre que Deus cruza alguém na minha vida ou da minha esposa, nós não nos envergonhamos do evangelho. Diga: eu não me envergonho do evangelho. Eu não posso dizer, eu sou evangélico dentro da igreja, e depois, quando eu estou com a turma no trabalho, eu faço de conta que não sou evangélico. Não pode. Então, nós somos embaixadores. Paulo diz que Deus nos reconciliou com Cristo para sermos embaixadores, para representarmos o reino, para reproduzirmos a glória de Deus. Então, quantas vezes Deus coloca uma pessoa e o crente fica envergonhado? Eu, independentemente da posição social, seja quem for, que Deus coloca na minha vida, eu abro os meus lábios, não tenho vergonha e falo daquilo que realmente precisa de ser anunciado, que é o favor
a glória, a graça, o milagre que Deus fez na minha vida. Então, Paulo disse: orem, porque eu preciso de ser intrépido, eu preciso de ser ousado, eu preciso de ser corajoso. Aliás, Salomão, no seu livro de Provérbios, ele toca nesse assunto. No capítulo 28, versículo 1, ele disse: o justo, na segunda parte do versículo, diz: o justo. Quem é o justo? O salvo, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que nasceu de novo, aquele que saiu da morte para a vida, aquele que tem uma boa confissão, diz que o justo, diga: eu sou justo. Tem que ser intrépido, corajoso como um leão. Então, amado, o que é intrepidez? Diz que tem que ser intrépido como um leão. Você já viu? O leão é o rei da selva. O leão encara qualquer animal na selva. Então, intrepidez é um comportamento corajoso, audaz, denodado, destemido, que não tem medo, que é firme, que é ousado. Deus quer que você seja assim. Deus quer que você seja assim. E talvez você pergunte: bom, mas Paulo precisava desta oração porque ele estava dentro de uma prisão, e prisão é um lugar infernal. Momento. Você já percebeu o mal que ronda a nossa sociedade? Amados, sejamos objetivos. O mundo está num caos. E a nossa sociedade tem sido engodada por falsos valores. Se a Bíblia diz que um homem tem que casar com uma mulher, ou uma mulher com um homem, este é o valor que prevalece. Mas a sociedade engodou as pessoas com falsos valores. Diz: não, nós temos que aceitar qualquer tipo de relação. Então, existem valores na sociedade que estão tão deturpados, que o momento em que nós estamos vivendo, meu querido Bispo José Fortes, não pode ser um momento de silêncio. Você sabe, a vida é uma vida de luta. E neste momento, especificamente neste momento, a igreja de Jesus, o povo de Deus, não pode se acovardar. Não pode se acovardar. É um momento, talvez na história do Evangelho, que mais ousadia, que mais intrepidez tem que haver na conduta do povo de Deus para mostrar ao mundo que nos rodeia, a família, os amigos, no trabalho, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós agimos, de que forma agimos em relação à palavra de Deus, porque os valores que estão aí fora estão todos deturpados. Todos deturpados. Então, o grande pensador Goethe dizia: o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora na agitação do mundo. É no meio deste mundo que Deus mostra quem é luz e sal. A Bíblia diz que o sal não pode ficar dentro do saleiro, porque senão ele se torna insípido, ele perde o sabor. E sabe o que diz Jesus depois? Só serve para ser pisado pelos homens. Então, o sal tem que sair do saleiro. E este é o momento, amado, de luta, porque é nas lutas do dia a dia que se conhece a têmpora, o caráter de um cristão. É na confrontação
lá no teu trabalho, no teu bairro, nos teus amigos, na tua família, que você tem que ter esta intrepidez corajosa, dizer: eu sou crente mesmo, eu sou cristão. Jesus fez uma obra tremenda na minha vida. Eu estava morto em pecados e delitos, servia ao príncipe das potestades do ar, mas Ele me buscou porque me amou e me predestinou, me transformou. Hoje eu sou um novo homem, a vida velha já passou, tudo se fez novo. Oi, você tem que ter esta ousadia. Então, eu acredito que esta era uma das grandes virtudes apostólicas de Paulo. Em Atos dos Apóstolos 4:13 disse: ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se. Então você vê, Pedro e João eram gente sem educação cultural, não foram fazer uma faculdade, não sabiam línguas, não conheciam a informática, não tinham computador em casa, eram gente casca pequena, mas eles tinham uma intrepidez, eles tinham uma ousadia. Vezes eram iletrados e incultos, quer dizer, não é preciso uma pessoa ter uma formação teológica ou ir a uma faculdade internacional. Se as pessoas se admiravam da intrepidez, e de onde eles buscavam esta intrepidez? Porque hoje em dia as pessoas dizem: não, eu quero ser corajoso, eu vou beber. Eu preciso de coragem para enfrentar minha família, eu vou cheirar cocaína. Mas a intrepidez destes homens iletrados e incultos, que faziam uma admiração pública, é porque eles haviam estado com Jesus. Agora você veja, eles estiveram com Jesus, hoje Jesus mora em nós. O Espírito do Senhor está em nosso espírito. Então quer dizer que toda pessoa que tem Jesus tem que provocar uma admiração. E o que mostra às pessoas que você tem Jesus? Em primeiro lugar, a sua intrepidez, a sua coragem. E diz em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, olha lá outra vez a palavra, e com intrepidez, o que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus. E é isso que eu quero que os membros deste santo ministério, as pessoas que não se deixam levar pela ousadia do engano, por aqueles que têm foco na palavra, por aqueles que têm raízes apostólicas e proféticas, que você tenha intrepidez, a ousadia, no meio do caos desta sociedade, de anunciar a palavra de Deus. Sim, mas o meu chefe é espírita, tenha coragem de lhe falar de Jesus. Mas a pessoa que me paga o meu salário diz que é católico. Amado, fala a verdade daquilo, quem é Jesus através da sua palavra. Tem intrepidez. Hebreus 10:19 disse: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, fidúcia, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Tenha a coragem de acreditar neste envolvimento com Deus, nesta vida sacra, espiritual, mística. Tenha essa intrepidez. Então, todo cristão tem que ter, da parte do Espírito Santo, uma classe de coragem, de ousadia e de intrepidez para testemunhar, mostrar às pessoas e ao mundo o que é uma verdadeira vida cristã, não se deixar intimidar por nada desta terra e nem se acovardar perante a vida. Então é isso que Deus está requerendo esta manhã
neste mês de encorajamento, mês de janeiro, mês de encorajamento, motivação na palavra, porque é deste mês que nós vamos deflagrar o resto do ano. Eu tenho vários pontos para compartilhar com você. Primeiro, como cristãos, devemos de ser intrépidos, não devemos nos envergonhar da verdade e da justiça de Deus. Não tenha vergonha. Paulo disse: se eu não me envergonho do Evangelho. Ou você acha que nesta terra há alguém mais importante do que você? Todo ser humano nasce nu, volta nu, tira-se os anéis, tira-se os cartões de crédito, todo mundo é igual. Então, Deus quer efetivamente que cada membro deste ministério seja intrépido, não tenha vergonha, proclame a verdade, proclame a justiça. Isso é um espírito, assim como a covardia é um espírito, a coragem também é um espírito. Vamos ver isto que diz em 1 de Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu. Lembra daquele encontro, nós pregamos muito? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.